Boa noite, amados irmãos. Como é bom estarmos aqui reunidos mais uma vez na presença do Senhor, desfrutarmos da sua maravilhosa presença, da presença do nosso Deus. Nós estamos contentes também em poder receber os nossos irmãos, amados amigos visitantes, que são preciosos para nós. A minha oração é que vocês possam se sentir abraçados, se sentir cativados por nossa comunidade e que você possa voltar outra e outra vez e estar junto conosco aqui no nosso culto e também no nosso ambiente, o ambiente que nós temos buscado proporcionar no crescimento na palavra. Quero dizer para você, irmão, que todo domingo, às 7 horas da manhã, nós nos reunimos aqui para orarmos. Nós, como homens, puxamos a fila, né? E estamos orando às 7 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, nós temos um café da manhã, todo domingo. Você, membro da igreja, já tem que ser rotina sua. Você não toma café domingo em casa mais, né? Economiza aí, mano. Eu sei que o negócio está, né? Os impostos estão sendo gerados aí, então fica tranquilo, fica suave, vem para cá tomar café da manhã com a gente, porque não é só pelo comer, né? Comer é a desculpa para estar junto, né? Vou lá tomar café da manhã, para estar junto, irmão, para conversar, para bater papo, para estar aqui no momento de comunhão, de edificação, na bênção, né, dessa unidade. Então, eu quero te convidar e te encorajar para você estar aqui com a gente aos domingos, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, oração, 8 horas da manhã, café da manhã, 9 horas, escola bíblica. Então, nós fazemos aí, desde as 7 até as 10 da manhã, 10 e meia da manhã, nós estamos aqui juntos, reunidos. Então, nós abrimos, nós ficamos juntos aqui, nesse período todo da manhã. Tem sido uma bênção. Então, não deixe de vir. Pastor, mas como é que é esse café da manhã? Eu tenho que trazer alguma coisa? Irmão, se você sentir no seu coração de trazer, você pode ficar à vontade. Mas você não precisa trazer para vir, certo? Você não precisa trazer alguma coisa para participar do café da manhã, não. O nosso café da manhã, qual que é o café da manhã tradicional da mesa da família? Pão, manteiga, café e leite, né? A gente bota um leite aí. Então, esse é o café da manhã tradicional da família. Então, isso vai ter aqui. Pode ter, pastor, vou ficar com a barriga pura, não vai não. O pão, a manteiga, o café, o leite vai ter aqui. Pode ficar tranquilo, né? Sempre tem um bolinho, sempre o irmão traz alguma coisa, aí um traz uma penca de banana, o outro traz uma broa, e aí a gente junta tudo, o café fica mais encorpado ainda. Isso é uma bênção. Então, quero te encorajar a participar conosco, sem responsabilidade de ter que trazer. Pastor, eu não sei o que eu levo, será que eu tenho que levar alguma coisa? Não, irmão, você tem que vir, né? Você tem que vir, você tem que participar. Vai ser uma bênção, você vai ser edificado, você vai receber aqui um abraço acalorado dos irmãos. Então, nossa rotina do domingo é essa: oração, café da manhã, escola bíblica, 7, 8 e 9. Então, fica aí o nosso incentivo, o nosso encorajamento, para que você possa participar conosco aqui. Amém? Irmãos, nós estamos refletindo nesses domingos agora sobre igreja. E a nossa ideia é poder proporcionar àqueles irmãos que estão junto com a gente, que estão se achegando, e também enraizar fortalecer as nossas raízes, né, fincar as nossas raízes naquilo que nós cremos a respeito de igreja. Nós estamos aqui estabelecidos, somos uma congregação, estamos plantando esse trabalho aqui, e nós temos uma perspectiva à luz das Escrituras de igreja. E o tema da nossa reflexão, dessas reflexões, é um ambiente espiritualmente saudável e reformado. Afinal de contas, o pastor sempre está batendo nessa tecla, reformado. Nós somos reformados. E algumas pessoas, elas não sabem simplesmente o que é isso. Ou então, elas conhecem uma teoria de que é reforma. Eu conheço a história da reforma protestante. Outro diz, olha, eu conheço os pilares, né, aqui atrás aqui. Se você acompanha as nossas mídias, se você vem aos nossos cultos, você está vendo aqui atrás
os pilares fundamentais da Reforma Protestante, aquilo que é balizar, aquilo que nós temos de princípios para todas as nossas doutrinas, os princípios básicos de toda a nossa doutrina. Mas ser reformado exige uma prática, não é só você conhecer a teoria, ou então ter um alto conhecimento da história, conhecer a Reforma Protestante, os desdobramentos dela. Isso tudo tem que ter um significado para a nossa prática cristã, para a nossa igreja, para hoje. Uma igreja para hoje reformada, o que é isso? Como ser? Não é só reconstruir uma igreja, não é só reformar a estrutura da igreja, é você olhar para os pilares das doutrinas históricas, para os documentos balizares, para a teologia, que é a nossa herança, e aplicar tudo isso na vida da igreja. A cada domingo que passa, pessoas estão procurando uma igreja para congregar. A cada domingo que passa, pessoas vão ao culto, conversam com o pastor, se reúnem, avaliam sobre a estrutura daquela igreja, se tem um trabalho com crianças, se há conforto, se há música boa, se aquela igreja é uma igreja ideal, uma igreja boa, uma igreja interessante para a pessoa estar ali reunida, e nós não podemos desconsiderar todas essas coisas, estrutura, considerar como nós trabalhamos, como nós recebemos as pessoas. Nós não podemos desconsiderar uma música para a igreja que seja contemporânea, que cante princípios, que cante as bases bíblicas, doutrinárias, mas que seja uma música para hoje. Nós não podemos desconsiderar nada disso, mas o que nós precisamos, irmãos, entender é que muitas igrejas têm isso, isso tudo que eu falei aqui, música boa, tem estrutura adequada, tem muitas e muitas ministérios e funcionalidades, mas nós não podemos perder de vista o que é principal em uma igreja. Esse ambiente saudável, reformado, o que é principal? Nós estamos falando sobre isso, sobre aquilo que é inegociável, aquilo que nós não abrimos mão. E hoje eu quero falar sobre a pregação da palavra, sobre, no último sermão, nós falamos sobre a centralidade das Escrituras, que a Bíblia tem que estar no centro dessa igreja que é espiritualmente reformada, em um ambiente saudável. E hoje eu quero falar sobre a pregação. A pregação da palavra é algo que não é a principal ferramenta usada para atrair pessoas. Pode observar que nós sempre estamos procurando uma ferramenta para atrair pessoas para a igreja. E, via de regra, a pregação não é colocada em pauta. Pastores não se preocupam mais em se capacitar em alto nível para apresentar excelentes sermões às suas igrejas. O tempo do culto para a pregação não tem sido adequado. Nós, às vezes, vemos cultos que tem 1h30 de louvor, que tem 20 minutos de informação, de uma apresentação de uma agenda, de anúncios, e 20 minutos de pregação. Alguma coisa está errada nisso. Nós não podemos andar com a palavra de Deus, que é através da pregação que ela é anunciada, que ela é manifesta no meio do seu povo, e desconsiderar o fato de que a pregação não pode perder o seu espaço. Foi substituído por muitos aparatos que não são bíblicos e nunca foram orientados pelo Senhor Jesus e nem pelos apóstolos. Preenchem o tempo, criam atividades na liturgia, fazem do espaço do culto um grande evento. Você já observou aqueles cultos que parecem verdadeiros eventos, irmãos? Eles têm todo um cenário, eles têm toda uma estrutura, eles são preparados para, como se fosse a apresentação de um evento. E repito, não digo que tudo isso seja descartável, e não digo que tudo isso tem que ser amassado e jogado no lixo. Eu acho importante a divulgação, o planejamento, a boa elaboração, isso tudo colabora e corrobora para a boa transmissão da palavra. Só que nada disso pode substituir a essência da pregação e o seu devido espaço no meio do seu povo. E o risco de você acrescentar aparatos ao culto e
está trazendo novidades para que o culto seja atrativo, é comprometer a pregação do Evangelho através da ministração da palavra. Paulo trouxe uma orientação preciosa para Timóteo. Eu quero ler esse texto para que nós possamos deslanchar aqui nessa ideia, ou destrinchar essa ideia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 7. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 7, diz assim a palavra de Deus: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar às certas pessoas que não mais ensinasse doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de fé sincera. Alguns se desviam dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. A instrução de Paulo a Timóteo, irmãos, preste atenção, porque às vezes nós passamos por cima de alguns textos. Eu tenho certeza que você já leu essa carta, tenho certeza que você já leu esse capítulo, e você talvez não pensou sobre um ambiente de igreja, uma estrutura eclesiástica, uma liturgia, a organização de uma igreja, olhando para esses versículos. Não lhe saltou aos seus olhos verdades, ou não lhe saltaram aos seus olhos verdades que estão aqui expressas, e você passou batido por cima disso. Eu quero olhar com você alguns pontos a respeito de um ambiente espiritualmente saudável e reformado, pensando nesses versículos aqui, irmãos. Primeiro ponto: um ambiente espiritualmente saudável e reformado tem liderança. Preste atenção nesse ponto, porque ele é importantíssimo para a vida de uma igreja, para um ambiente espiritualmente reformado e saudável. Liderança. O versículo 3 nos expressa, meus irmãos, que Paulo estrutura uma liderança a começar em Timóteo, para cuidar de questões importantes naquela comunidade em Éfeso. Como te roguei, diz a palavra de Deus, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina. A estrutura que Paulo está organizando aqui é uma estrutura de uma liderança firme, uma estrutura de uma liderança que exige trabalho. Quer ver uma das marcas de uma igreja saudável é a sua liderança. Você chega numa igreja, ela não tem liderança. Ou uma das formas de você perceber que ela não tem liderança é a mesma pessoa ocupa vários lugares naquela igreja. Ela faz muitas coisas. Uma igreja sem liderança. Um ambiente que não tem liderança. Segundo, você chega na igreja, é uma percepção clara. E eu vou falar sobre isso mais à frente, sobre liderança, nesse âmbito. Você chega na igreja e as mulheres estão fazendo tudo. Característica de uma igreja que não está saudável. Eu não posso chamá-la de doente, mas eu posso afirmar que ela não está legal. Ela não está legal. Mas, pastor, é errado as mulheres fazerem as coisas na igreja? Como que isso funciona? Você vai ver, calma. Eu quero te dizer que é um indicativo de que tem alguma coisa fora de ordem. Paulo está dizendo: eu te deixei em Éfeso e te ordenei que você organizasse algumas coisas, Timóteo. Você é liderança aí. E Paulo está tão preocupado com a liderança de uma igreja, que nessa mesma epístola pastoral, ele dedica um capítulo inteiro para traçar o perfil de uma liderança saudável, de uma igreja saudável, de um ambiente espiritualmente saudável, e que nós aplicamos como um ambiente também reformado, à luz das Escrituras.
capítulo 3 de Timóteo, Paulo está dizendo assim, eu quero ler tudo que ele fala sobre liderança aqui, a partir do versículo 1, capítulo 3 de 1 Timóteo, diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo ou presbítero, se alguém almeja o episcopado, talvez está assim na sua versão, deseja uma nobre função. É necessário, portanto, que o bispo, que o pastor, que o líder, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se esse não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Agora preste atenção que tem aqui agora um segundo grupo de liderança. Primeiro grupo, bispo, presbítero. Segundo grupo, diáconos. Versículo 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Agora, esse versículo é um versículo importante. Versículo 11. Por que Paulo coloca esse versículo aqui no meio de tudo? Preste atenção. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Aqui está uma estrutura 100% saudável para a liderança de uma igreja. Eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro, que o Novo Testamento intercambia, ou ele faz uma variação do termo bispo e presbítero para a mesma função. Bispo e presbítero têm a mesma função e, quando é citado, representa o mesmo serviço na vida da igreja. Jeremy Heine, no livro Presbíteros, da série 9 Marcas de uma Igreja Saudável, diz o seguinte: os presbíteros são pastores leigos, simples, comuns. O que isso significa? Pastor leigo é pastor que não estudou direito, que não fez teologia, que não é capacitado? Não. Presbítero, leigo, pastores leigos, são aqueles pastores não assalariados ou voluntários que se disponibilizam para liderar a igreja, que disponibilizam os seus dons, que disponibilizam as suas capacidades pessoais, os seus recursos humanos para o serviço da igreja, para servir a igreja. Eles têm a mesma função e não estão em importância menor, diz Heine. Eles podem ser funcionais ou administrativos. O que é isso, irmãos? Eles podem exercer um ministério que seja público na fé, um ministério que seja representado na reunião, no culto, nos ajuntamentos da igreja, ou eles podem exercer funções administrativas na vida da igreja, na vida da comunidade de fé. Então, o que nós temos hoje no Brasil, a nossa cultura, quando você fala assim, bispo, o cara já se sente, ele está acima hierarquicamente, né? Ele não está no mesmo patamar de pastor, ele está acima de pastor, ele é bispo, né? E na verdade ele está ali antes um pouquinho de ser o apóstolo, que eles inventaram na cabeça deles aí, que agora brasileiro pode ser apóstolo. Eles inventaram. Então, você está aqui embaixo, depois você sobe um pouquinho, sobe mais um pouquinho, está a um passo de ser apóstolo. Aí, quando você vira apóstolo, você cria sua própria rede, né? Sua rede financeira, sua pirâmide financeira, através de várias e várias igrejas que você espalha por aí. Então, está errado.
Bispo não tem hierarquia. Na verdade, na igreja não tem hierarquia, irmãos. Tem funções que competem maiores responsabilidades, mas não tem hierarquia espiritual. Você não é nomeado alguém na igreja ou com alguma função para você exercer hierarquia e sobrepor outro irmão. Não existe isso na comunidade. Então, uma liderança saudável, de um ambiente espiritualmente saudável, reformado, é um ambiente que tem liderança, e essa liderança ela é organizada, não é de qualquer jeito. Você pode observar que muitas igrejas elas não dão a devida importância a esse ponto, e elas caem em sérios problemas no futuro. Chega uma pessoa, ela tem uma capacidade, todo mundo sabe que ela tem, mas ele é novo na fé, e Paulo fala, não neófito, ele não é novo na fé. Ele não é recém-convertido, é o cara recém-convertido chega na igreja. Ele tem uma capacidade, ele administra bem, ele fala bem, mas ele é novo. Aí, só com a liderança em cima do cara. Eu estou vendo um monte de gente doente em São Fidélis por causa disso, irmãos. Doente, família toda lascada. Eu conheço pessoas que tomaram horror de igreja simplesmente porque receberam a liderança na igreja precocemente, não estavam aptos. Não é porque eles pecaram com a liderança, não é porque erraram com eles, dando a liderança precoce. O Charles Spurgeon tinha uma grande preocupação com relação à vida da igreja, e ele sempre dizia, eu peço ao meu Deus que nunca me permita impor as mãos precipitadamente. Hoje não, o cara chega na igreja, não, você vem cá, já está aqui, você tem uma grande proeminência na sociedade, você tem status. Aí o que faz com o cara? Empurra a liderança em cima da pessoa. Está errado. Está desorganizado. Não é assim que funciona. Nós não podemos negligenciar o fato de que uma liderança saudável vai gerar bons frutos na vida de uma comunidade, irmãos. Essa liderança, ela é ativa, atuante e dinâmica. Olha bem isso. Não é simplesmente ter as características e falar assim, não, beleza, eu posso sim assumir, eu já estou no tempo certo, estou preparado, a igreja entende, daí a pessoa é passiva. Ela é sem sal na comunidade, que é a pessoa sem sal. Ela não tem dinâmica de comunidade, ela não frequenta ativamente os cultos, ela não é participativa nas atividades, ela não chama a responsabilidade naquilo que está sobre os ombros dela, ela sempre está ali com o corpo mole, devagar, não tem a qualificação bíblica, mas tem a atividade prática. Atividade prática. Nós devemos estar atentos quanto a isso. Talvez você possa estar falando assim, pastor, preste atenção, isso não é para você falar com os homens, lá naquela reunião que você faz uma vez por mês, não, não. A igreja e os crentes precisam identificar, estar preparados, aptos para identificar a liderança, porque não é o pastor que determina a liderança na vida da igreja, é a igreja que reconhece a liderança, e que destaca a liderança, e que reconhece a autoridade de Deus sobre aquela liderança. Nós precisamos estar preparados para identificar boa liderança, a fim de que o nosso ambiente seja um ambiente espiritualmente saudável. Espiritualmente saudável e reformado. A ideia de uma igreja reformada é o presbitério, irmãos. Uma igreja reformada, ela trabalha com um pastor, que é o presidente, ou pode ser chamado o líder principal da igreja. Ele está lá, ele é o pastor. Ele tem responsabilidades peculiares naquela função. Ele está com os ombros mais pesados por causa de responsabilidades maiores. E tem o corpo de homens que trabalha junto na liderança funcional e administrativa da igreja. Eles estão juntos. Não podemos negligenciar o fato de que esses homens, todos eles, devem cumprir severamente os crivos estabelecidos pela palavra de Deus. Não é porque tem um currículo, não é porque tem um status.
não é porque tem conhecimento na sociedade, é porque cumpre com os crivos da palavra de Deus para estar exercendo. Mas também, o texto nos fala sobre diáconos. Diáconos. Nós precisamos entender essa palavra. A palavra diáconos, ela equivale ou significa servos. Servos. Todo presbítero tem uma função diaconal, mas nem todo diácono vai ser um presbítero, porque todo presbítero serve, mas nem todo diácono tem um impulso ou a qualificação de liderança. Ele serve. Fazer um café é um serviço diaconal. Abrir a igreja é um serviço diaconal, é serviço. Fazer uma visita é um serviço diaconal. Limpar a igreja é um serviço diaconal. Organizar um bazar é um serviço diaconal. Você está servindo a comunidade, você está colocando aquilo ali a serviço da comunidade. E uma grande discussão que atravessa eras e eras é se as mulheres, então, podem exercer o serviço diaconal. Eu quero perguntar para os irmãos, as mulheres servem na igreja ou não? Servem ou não? Me respondam. Sim, servem. Sim, né, Davi? Mamãe não limpa a igreja? Sim. Né, Clarinha? Déia não limpa a igreja, não vem aqui, não ajuda. Você servir, não abre a igreja? Sim, Helena. Mamãe trabalha aqui, mamãe Alcimara vem aqui. Exerce atividades servindo a comunidade. Por isso, irmãos, é que o distanciamento do termo bíblico e do que a Bíblia orienta é que produziu uma concepção errada da função. Porque ser diácono não é só servir ceia, não, irmão. Ser diácono não é só partir o pãozinho da ceia, preparar o cálice e levar para a igreja no dia da ceia, não. Diácono é servir. Então, nós, reformados, entendemos que as mulheres, elas exercitam na vida da igreja local a função diaconal complementarista, ou seja, é o complementarismo. E o que é o complementarismo? Preste atenção, você mulher, você está qualificada para servir a igreja, à luz das Escrituras. Você não compõe simplesmente para estar sentada do lado do seu marido nos cultos, ou simplesmente para cuidar bem só na sua casa. Você também tem uma função na comunidade, e a função que você tem é servir. Complementarismo é o ensino de que a masculinidade e a feminilidade são ordenadas por Deus, e que homens e mulheres são criados para complementar ou completar um ao outro. Os complementaristas, que somos nós, acreditam que os papéis de gênero, mulher, homem, macho e fêmea, encontrados na Bíblia, são distinções intencionais e significativas, que quando aplicadas no lar e na igreja, promovem a saúde espiritual de homens, de mulheres e de uma comunidade de fé. Abraçar os papéis divinamente ordenados de homens e mulheres avançam o ministério do povo de Deus e permite que homens e mulheres alcancem seu potencial dado por Deus. Complementarismo. As mulheres, elas não suplantam os homens, e os homens não pisam nas mulheres e não menosprezam o papel das mulheres na vida de uma igreja. Agora, só que o pessoal quer inventar, né, irmãos? O pessoal quer inventar. Aí vem pastora, né? Eu não queria falar, eu tentei não falar, mas não tem como. Pastora. Por quê? Porque não entende o que a Bíblia diz e que não quer obedecer a palavra. Quando a palavra está no centro, essa estrutura de organização de um ambiente saudável está aqui, expresso. Paulo diz: Timóteo, você é o pastor, você deve organizar aquelas pessoas que estão querendo inventar a doutrina. Fala para segurarem a onda aí. E mais para frente, no capítulo 3, ele organiza uma liderança, como que tem que ser.
Uma mulher não é para ser pastora, irmãos. Quer ver a beleza de uma mulher servindo na comunidade local? É o serviço que as mulheres dão de complementar a obra. A mulher vem aqui, canta uma música, participa do ministério de louvor, abre a igreja, limpa, ora, dirige um culto de oração, ensina as crianças, ladeiam com seu marido nas atividades da igreja. Tem aqui a mídia, ó. Você pode botar um nome para participar, para ir ali no computador, trabalhar, servir. Tem um café da manhã, você pode falar, pastor, tem a liderança, né? Tá bom, mas eu vou chegar junto, eu vou organizar, eu vou pegar, vou cortar pão, vou ver se eu faço uma broa, se eu levo, eu vou chegar cedo, vou fazer o café. Você está complementando o trabalho, você está servindo a comunidade na sua função, isso é belo. Isso glorifica a Deus que ordenou dessa forma. O texto também nos ensina, irmãos, que essa comunidade tem liderança e que essa comunidade é organizada. Organizada. Qualquer lugar que você chegue e que você vê desorganização, você fica um pé atrás sobre aquele ambiente. O negócio aqui está meio complicado. Tá? Os ponteiros não estão acertando, não. Começar na hora, pontualidade, cada um está na sua devida posição e exercendo ela de modo que não atrapalhe as atividades daquela comunidade, em culto ou em qualquer situação que a igreja esteja dirigindo aquela questão. Versículo 4 nos aponta para isso, irmãos. Olha comigo aí o versículo 4 de 1 Timóteo. Presta atenção, parte final do versículo 3, emendando com o versículo 4. Eu te deixei em Éfeso para advertires alguns que não ensinem toda doutrina, e nem se ocupem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Olha bem, a organização que Paulo está deixando de orientação aqui. Olha, você organiza para que o negócio não fique bagunçado no ensino. Um fala uma coisa, o outro fala outra, está tudo desencontrado, uma coisa puxa para cá, outra coisa puxa para lá. Você não sabe, não tem identidade naquela comunidade porque ela é desorganizada. Escrevendo para outro pastor, Tito, Paulo, no capítulo 1 de Tito, versículo 5, diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que pusesse em ordem, para que organizasse o que ainda faltava, e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Olha aqui a organização. Olha aqui como que Paulo está dizendo, olha, a igreja é organizada, e a liderança é responsável por promover essa organização, irmãos. Não são desencontrados, não batem cabeça, não sabem quem faz o quê, não sabem quem que vai fazer o quê. Nós temos uma escala, ela está preparada, nós temos seguido ela está nos norteando nas funções, e nós precisamos entender que a ideia é a organização da comunidade. Coisa boa, você chegar num lugar que está tudo funcionando direitinho, tudo organizado. Tem alguém lá no data show, tem alguém na música, alguém já abriu, já está ali tudo preparado, tem organização, irmãos. É um ambiente que dá segurança. Você tem segurança de estar ali. Opa, eu estou no lugar certo. É aqui mesmo que eu tenho que estar. Eu estou certo de que esse ambiente ele é saudável na sua organização. Eles não estão perdidos, eles sabem para onde eles vão. Eles estão com toada, eles têm ritmo, eles sabem para onde eles querem chegar. Terceiro, um ambiente espiritualmente saudável e reformado, à luz de 1 Timóteo capítulo 1, também é um lugar onde a instrução promove o crescimento na vida cristã. Olha o versículo 5 comigo, irmãos. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Quando o ambiente tem uma boa liderança,
esse ambiente está organizado, ele estará a serviço de promover instrução e crescimento na vida cristã. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a comunidade de fé é um lugar de crescimento, de promover o crescimento no conhecimento, na graça, na piedade, na prática cristã. Um ambiente saudável, ele promove isso, irmãos. Eu estou te dizendo, Timóteo, que você deve exercer sua liderança, vocês devem ser organizados para que o resultado seja um lugar, um ambiente que promova crescimento, que promova o amor, que promova corações puros, santidade, boa consciência, de uma fé não fingida. Está estabelecido aqui que Paulo entende que Timóteo vai exercer a liderança e deve exercer a liderança e trabalhar para a edificação da igreja. A liderança não trabalha para a autopromoção. Timóteo, faça isso porque você vai impor a sua liderança, e as pessoas vão ter uma obediência extrema a você. Não tem isso não. Paulo, Timóteo, vai lá e organize, repreenda, porque o pessoal vai baixar a crista para você, o pessoal vai falar assim, Timóteo, que líder, ele é fantástico, ele está praticamente um semideus, no santo dos santos ele chega, e nós não. Não. A importância de uma liderança saudável, num ambiente espiritualmente saudável, na igreja que tem pregado a fé reformada, é que essa liderança, ela organiza bem essa igreja, e organiza e promove, por causa dessa organização, o crescimento dos irmãos, no conhecimento de Cristo, da graça. Eles se enraizam, eles se fincam as suas estruturas, eles não ficam suscetíveis a balançar com o vento de doutrina. Eles estão firmados, eles estão crescendo. Coisa boa, irmãos, coisa boa. Isso é coroa na vida da liderança, isso é pedra na coroa da vida de liderança. Quando você recebe uma pessoa, você se dedica com zelo, com pregação da palavra, com cuidado, com discipulado, com acolhimento, e você vê aquela pessoa crescendo na fé. Isso é lindo na vida da igreja. Pessoas que chegam, estão ali procurando uma palavra, procurando se firmar na palavra, e ela chega, aí ela é cuidada, ela é abraçada, a família passa a interagir naquela comunidade, a palavra começa a atingir aquele coração, ele começa sendo santificado, buscando, crescendo, e aí você vê o resultado, uma pessoa que vai amadurecendo na fé, vai crescendo na piedade. Isso é belo. E a organização de uma igreja tem que trabalhar para isso. Uma liderança espiritual na vida da igreja, estou falando de liderança aqui, irmão, né? Essas questões bestas que o pessoal tem, não, de coach, de treinamento, de estar ali, não, estou falando de liderança espiritual, de pessoas que estão dispostas a cuidar umas das outras, a discipular, a amar a igreja, estou falando disso. Marca negativa de uma igreja, a pessoa, desde que entra na igreja, está com 10 anos de igreja, e ela tem o mesmo nível de conhecimento bíblico, né? Abre a Bíblia, o cara fica, caramba, não avança. Eu tenho visto alguns irmãos aqui na igreja, que chegaram aqui assim, crente já, batizado em outras igrejas, e que hoje, ficava batendo cabeça, e hoje já pega, abre, opa, achei, e gosta de falar, opa, achei, mas tipo assim, mostrar que melhorou na situação. Isso é bonito, irmãos.
Isso é bom. Eu não estou exigindo aqui que ninguém tenha PhD em grego para ler a Bíblia, mas eu trabalho esse músculo que você tem na cabeça aí, chamado cérebro, para você desenvolver. Quando eu trago uma doutrina que é mais difícil, eu tento explicar da melhor forma possível para a pessoa desenvolver. Opa, estou entendendo, está entrando, beleza, e reage. Aí quando ela vai conversar no seu dia a dia, ela expressa aquela doutrina, e eu fico só observando. Quando eu escuto um irmão conversando, e ele cita algo que ele aprendeu numa pregação, isso é bonito, a pessoa está ali crescendo. Essa liderança está promovendo o crescimento espiritual da pessoa. Organizamos para começar dentro do horário, porque nós queremos ter um tempo precioso de pregação, de ensino, de estudo na escola bíblica, para produzir o crescimento. E as pessoas vão crescendo, Deus vai trabalhando na vida delas, elas vão desenvolvendo os seus dons, os seus talentos, e elas daqui a pouco passam a estar no lugar de liderança servindo na igreja, no tempo de cuidado e quando estiverem prontas. Quarto e último ponto, versículos 6 e 7 de 1 Timóteo diz assim: alguns se desviaram destas coisas. De que coisas? Se desviaram de boa consciência, se desviaram do serviço a Deus e se desviaram da fé. Se desviaram dessas coisas. E se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem com tanta confiança e aquilo que eles afirmam. Olha bem, a igreja, um ambiente saudável, um ambiente de fé verdadeiro, é um lugar onde se combate a ortodoxia morta. Ortodoxia morta. O que os versículos 6 e 7 está dizendo é que pessoas que acreditavam e que dizem conhecer, mas que não praticam o amor, não praticam o conhecimento de Deus, não praticam a boa consciência, a fé, o serviço a Deus. Eles são pessoas que conhecem, mas não praticam. Eles afirmam que sabem tudo que estão falando, mas eles não entendem nem o que estão falando. Isso é ortodoxia morta. Conhecer e não praticar. E um ambiente de fé saudável promove o combate a isso. Nós queremos, irmãos, que vocês conheçam, que vocês se dediquem, sejam zelosos em aprender a palavra de Deus, mas nós queremos produzir e encorajar pessoas que querem praticar a palavra. Eu não quero só estar num ambiente saudável e ter segurança do que estão ensinando ali é verdade. Eu não quero ter um discurso pronto a respeito de doutrinas. Eu quero ter uma prática de vida que aponta para a palavra de Deus e diz: olha, eu creio nisso porque eu vivo isso. Efésios capítulo 5, versículo 13 ao 17. Olha aqui o combate para a ortodoxia morta, irmãos. O que é ortodoxia? Ortodoxia é dizer, olha, nós reconhecemos a palavra de Deus como regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus. Basicamente é isso. Você ser um cristão ortodoxo, acredito na palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus suficiente. Mas só proferir isso é vazio. Você é chamado à prática de vida cristã. Efésios capítulo 5, versículo 13 e 17 diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17: portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Eu conheço a Bíblia, joia, pratique o que você conhece, senão é ortodoxia morta. Quando nós
nos propormos a criar uma comunidade, plantar uma congregação, uma igreja de confissão reformada, nós não estamos aqui querendo ser só os diferentões da história, não, irmãos. Nós queremos ser os bíblicos da história, aqueles que se dedicam à palavra de Deus e querem ver a Bíblia sendo vivida pelos irmãos. É fugir da ortodoxia morta, é fugir de uma profissão de fé vazia, que só diz crer, mas não vive como quem crê. Paulo está alertando Timóteo, esses têm uma fé disfuncional. Eles estão discutindo tanto que eles se perderam nas suas discussões. Eles querem ser mestres, eles querem galgar uma hierarquia na vida da igreja, eles querem ocupar um espaço, eles querem dizer que são, mas eles não sabem nem o que estão dizendo. E aqui faz todo sentido ensinar tudo que eu estou ensinando aqui nessa noite, irmãos. Porque você não pode pertencer a um ambiente saudável, de fé, uma igreja centrada na palavra, uma comunidade de fé reformada, sendo simplesmente alguém que diz crer, mas que não pratica a palavra de Deus. Tiago alertou, irmãos, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Nós precisamos estar alicerçados, irmãos, na palavra de Deus, não para ganhar debates, não para autopromoção, não para dizer que somos melhores do que os outros. Nós precisamos estar firmados na palavra, conhecer as doutrinas do Senhor Jesus, para que a nossa vida seja moldada à palavra e para que nós venhamos viver uma vida que glorifica a Deus. Quando você diz, olha, eu pertenço a uma igreja reformada, você precisa carregar consigo a responsabilidade de viver a prática da palavra na sua vida, de praticar o evangelho. Quando você diz, olha, eu pertenço a uma comunidade de fé saudável, uma igreja saudável, você precisa carregar consigo o comprometimento para que a sua vida promova crescimento em outros, e para que Deus seja glorificado com o seu modo de vida. Se você está aqui, está disposto a ter comprometimento com essa igreja, você precisa assumir a responsabilidade de praticar o evangelho, de viver no evangelho, de ter uma vida centrada no evangelho. Você não pode ter uma ortodoxia morta, vazia. Você não pode ter uma vida que não condiz com aquilo que você diz crer. Você não pode ter uma fé passiva. Você é chamado para ser ativo. Você é chamado para colocar em prática o que você ouve. Quando Deus estabelece a sua igreja, nos dá a condição de trabalharmos, plantarmos uma igreja, Ele não está esperando, irmãos, que nós venhamos encher isso aqui de gente, mas que seja vazio de fé, de espiritualidade, de vida com Deus, de vida na palavra. Pastor, então me diz aí, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer o seguinte, irmãos. Você vai vir aos cultos, você vai ler a palavra em casa, você vai orar, e quando você for trabalhar, e as circunstâncias do seu trabalho te colocarem numa situação que você for exigido se posicionar, você vai se posicionar com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você leu, com a vida que você está tendo devocional com Deus. Você vai praticar a palavra. Quando alguém dizer, olha, eu estou indo na igreja, e a prática de vida dela for contrária à fé cristã, você vai poder se dizer assim, olha, irmão, você está indo na igreja, mas a Bíblia diz que o que você está fazendo
não tá no padrão. E aí você vai estar autenticado, porque você vai estar vivendo na palavra. Porque se você não estiver vivendo na palavra, você não pode nem falar nada. A ortodoxia morta é filha da hipocrisia, irmãos. A ortodoxia morta é filha da hipocrisia. São crentes que querem ser crentes nominais. Dizer, eu pertenço à igreja, eu sou membro, eu estou arrolado. Mas é como se fosse só uma matrícula. Você não tem atividade, você não tem desenvoltura, você não tem comprometimento, você não tem compromisso. Isso é ortodoxia morta. Olha, eu sou crente, Deus me livre de estar vivendo como um ímpio. Aí você bota sua Bíblia debaixo do braço, vem aos cultos, mas não pratica o Evangelho no seu dia a dia. Você negligencia as verdades da fé. Você mente para você mesmo. Nós não queremos proporcionar esse tipo de vida nos crentes aqui na nossa igreja. Nós queremos ver pessoas simples, humildes, pecadoras, que estão constantemente se quebrantando diante do Senhor, mas que estão dispostas a tudo aquilo que aprendem praticar no seu dia a dia, nas suas famílias, com suas esposas, com seus maridos, com seus filhos, com seus pais. Fora disso, irmãos, é ortodoxia morta, é viver uma hipocrisia, é enganar-se a si mesmo numa encenação de espiritualidade. O meu apelo nessa noite é que você se coloque diante de Deus, veja os seus caminhos, veja como você tem vivido para Deus através da vida da igreja. Veja como você tem praticado o Evangelho na sua vida comum. E se apresente diante de Deus dizendo, Senhor, eu não quero só conhecer, me ajuda a praticar aquilo que eu não estou conseguindo. Me ajuda a viver na palavra. Me ensine a colocar em prática, a nadar contra a maré, a ir na contrapartida. E que Deus te sustente para que você viva na palavra para a glória de Deus. Amém? Deus, obrigado por sua palavra, obrigado por nos proporcionar, Deus, um ambiente espiritualmente saudável. Nós oramos e rogamos para que o Senhor não nos deixe, Senhor, abandonar a sua palavra, negligenciar os seus ensinos e distanciar, ó Deus, daquilo que o Senhor estabeleceu na vida da sua igreja. Deus, nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor possa trabalhar em nós com a sua palavra, para nos forjar, para nos moldar à imagem de Cristo Jesus, a fim de que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos fortaleça, Senhor, e nos faça viver com responsabilidade, comprometimento e compromisso na sua casa. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém.